Boa tarde a todos, na paz do Senhor, e eu vou dar continuidade na leitura da primeira carta do apóstolo João. Hoje eu vou estar lendo o capítulo 2, capítulo de número 2, vou ler ele completo. São 17 versículos, como é uma leitura um pouco mais extensa, vou tentar me resumir com relação aos comentários que eu faço, né, para não ficar um áudio muito longo. E nós temos 2 novos subtítulos. O primeiro é Cristo nos ajuda e o segundo é o novo mandamento. Primeiro em inglês, depois em português. First letter of the Apostle John, chapter 2. Jesus is our helper. My dear children, I write this letter to you so you will not sin. But if anyone does sin, we have a helper in the presence of the Father, Jesus Christ, the one who does what is right. He is the way our sins are taken away. And not only our sins, but the sins of all people. We can be sure that we know God if we obey His commands. Anyone who says, I know God, but does not obey God's commands is a liar, and the truth is not in that person. But if someone obeys God's teaching, then in that person God's love has truly reached its goal. This is how we can be sure we are living in God. Whoever says that he lives in God must live as Jesus lived. The command to love others. My dear friends, I am not writing a new command to you, but an old command you have had from the beginning. It is the teaching you have already heard. But also I am writing a new command to you, and you can see its truth in Jesus and in you, because the darkness is passing away and the true light is already shining. Anyone who says, I am in the light, but hates a brother or sister is still in the darkness. Whoever loves a brother or sister lives in the light and will not cause anyone to stumble in his faith. But whoever hates a brother or sister is in the darkness, lives in darkness, and does not know where to go, because the darkness has made that person blind. I write to you, dear children, because your sins are forgiven through Christ. I write to you, parents, because you know the one who existed from the beginning. I write to you, young people, because you have defeated the evil one. I write to you, children, because you know the Father. I write to you, parents, because you know the one who existed from the beginning. I write to you, young people, because you're strong. The teaching of God lives in you, and you have defeated the evil one. Do not love the world or the things in the world. If you love the world, the love of the Father is not in you. These are the ways of the world, wanting to please our sinful selves, wanting the sinful things we see, and being too proud of what we have. None of this comes from the Father, but all of them come from the world. The world and everything that people want in it are passing away, but the person who does what God wants lives forever. Agora em português. Meus filhinhos, escrevo isso a vocês para que não pequem. Porém, se alguém pecar, temos Jesus Cristo, que faz o que é correto. Ele nos defende diante do Pai. É por meio do próprio Jesus Cristo que os nossos pecados são perdoados. E não somente os nossos, mas também os pecados do mundo inteiro. Se obedecemos aos mandamentos de Deus, então temos certeza de que o conhecemos. Se alguém diz, eu o conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso e não há verdade nele. Porém, se obedecemos aos ensinamentos de Deus, sabemos que amamos a Deus de todo o nosso coração. É assim que podemos ter certeza de que estamos vivendo unidos com Deus.
Quem diz que vive unido com Deus deve viver como Cristo viveu. O novo mandamento. Meus queridos amigos, este mandamento que estou dando a vocês não é novo. É o mandamento antigo, aquele que vocês receberam lá no começo. O mandamento antigo é a mensagem que vocês já ouviram. Porém, o mandamento que eu estou dando a vocês é novo porque a sua verdade é vista em Cristo e também em vocês. Pois a escuridão está passando e já está brilhando a verdadeira luz. Quem diz que vive na luz e odeia o seu irmão está na escuridão até agora. Quem ama o seu irmão vive na luz e não há nessa pessoa nada que leve alguém a pecar. Mas quem odeia o seu irmão está na escuridão, anda nela e não sabe para onde está indo, porque a escuridão não deixa que essa pessoa enxergue. Filhinhos, escreva vocês porque os seus pecados são perdoados por causa de Cristo. Pais, escreva vocês porque conhecem aquele que existiu desde a criação do mundo. Jovens, escreva vocês porque têm vencido o maligno. Escreva vocês, filhinhos, porque conhecem o Pai. Escreva vocês, pais, porque conhecem aquele que existiu desde a criação do mundo. Escreva vocês, jovens, porque são fortes. A mensagem de Deus vive em vocês e vocês já venceram o maligno. Não amem o mundo, nem as coisas que há nele. Se vocês amam o mundo, não amam a Deus, o Pai. Nada que é deste mundo vem do Pai. Os maus desejos da natureza humana, a vontade de ter o que agrada aos olhos e o orgulho pelas coisas da vida, tudo isso não vem do Pai, mas do mundo. E o mundo passa com tudo aquilo que as pessoas cobiçam. Porém, aquele que faz a vontade de Deus vive para sempre. Glórias a Deus, né? Como o apóstolo João foi um apóstolo realmente que sabia se expressar, né? Aqui, olha, quantos cenários, quantas coisas poderia ser falada aqui, né? Existem versículos aqui que poderiam ser esmiuçados para fazer, inclusive, estudos bíblicos, sabe? Longos, aonde com detalhes poderia ser esclarecido o espírito por trás dessa maneira aqui, né? A maneira como o Espírito de Deus agiu no apóstolo João para escrever isso aqui, que ficou de uma maneira tão preciosa para nós, não é verdade? Olha aqui a entrada, né, desse capítulo 2, né? Olha o subtítulo, Cristo nos ajuda. Que coisa, né? No inglês é a mesma coisa, né? It is the same thing. Jesus is our helper. Cristo nos ajuda. Então ele inicia aqui falando meus filhinhos. Olha aqui o amor, né? Meus filhinhos. Nesta altura aqui, o apóstolo já estava idoso, né? Nós entendemos que ele já estava idoso aqui, né? Então, ele escreveu essas cartas com aquele cuidado, com aquele carinho pela fé, né, das ovelhas. Olha, eu escrevo tudo isso para vocês não pecar, né? Mas se alguém pecar, nós temos Jesus Cristo, né? O justo, que faz o que é correto. Essa linguagem de hoje, ela traz assim, que faz o que é correto. Na outra tradução fala que ele é justo, né? Então ele faz o que é correto. Ele nos defende, ele é o nosso advogado, né? Na outra tradução. Então, é por meio do próprio Jesus Cristo que os nossos pecados são perdoados. E não somente os nossos, mas também os pecados do mundo inteiro. Isso aqui também fala tanto, meu Deus. Isso aqui se estende, olha, é do mundo inteiro, gente. Olha, não exclui nenhum povo, nenhuma língua, nenhuma nação. Não exclui os palestinos, que ainda continuam sendo massacrados pelo Israel, tão chamado, né, esse nome Israel, que as pessoas agora ficaram cegas a respeito disso, né? Infelizmente, como pode alguém que carrega este nome, Israel, derramar tanto sangue de crianças inocentes? Isso é
o tempo da graça. E o apóstolo João aqui, ele escreveu que não é somente pelos pecados dos judeus ou pelos pecados dos israelitas, mas também pelos pecados do mundo inteiro. Não é verdade? Então, este Israel que exclui e massacra e faz aquelas aberrações que nós estamos vendo em tempo real com os palestinos, este não é o Israel de Deus. Por que é que a igreja se torna tão cega a este respeito? Me responda. Pode colocar nos comentários aqui. Por que é que você precisa acreditar que uma lei do Velho Testamento, eu já vi crentes me dizendo sobre os amalequitas, que Deus mandou matar tudo, até os animais e as crianças. Você está no Velho Testamento? Você não está debaixo do sangue da nova aliança? Você não está debaixo disso aqui que o apóstolo João está falando? Foi da boca do apóstolo João, um apóstolo que andou com Cristo. Ele escreveu isso aqui, não somente os nossos pecados, mas também os pecados do mundo inteiro. Você pode me responder o que é que os palestinos fazem para Israel, para que eles ajam desta maneira? Não venha me querer me dizer que o Hamas é palestino. Sim, os membros deles são da Palestina, mas o povo palestino responde pelo que o Hamas faz? Não responde. Não responde, eles são uns coitados. Eles são subjugados há mais de 75 anos. Subjugados, eles vivem num presídio a céu aberto, certo? Então eu só trouxe isso à memória porque aquela guerra maldita continua. E muitos crentes que se dizem conhecedores do Evangelho de Cristo e da Palavra de Deus estão aplaudindo aquilo e incorrendo no perigo, no dia da separação, sabe aquela separação que a gente lê no livro de Mateus? Vai ser posto um grupo à esquerda e outro à direita? Quem aplaudir o que está acontecendo hoje na Palestina está incorrendo no risco de ser posto do lado errado, viu? E você não vai poder dizer lá naquele dia que você não foi avisado. Porque pelo menos Deus tem me dado esta graça e hoje eu estou te avisando. Eu estou te avisando, porque foi da boca do apóstolo João aqui que está escrito que os pecados do mundo inteiro inclui os palestinos. E esse Israel impostor, Israel anticristo, Israel antivida. Esse Israel que está lá, ele tem sede de sangue, sede de morte. Eles sepultam em massa, abrem buracos no chão para sepultar as crianças inocentes que não cometeram pecado nenhum. E você que se diz aí servo de Deus, pastor evangélico, aplaudindo uma carnificina daquela, você acha que você vai ser posto do lado certo? Quando o Senhor voltar como juiz a essa terra? Tome cuidado com as tuas escolhas. Eu preciso te avisar. Mas eu vou continuar aqui que eu não quero perder esse fio da meada. São palavras preciosas, escritas pelo apóstolo que Jesus amava. É assim que a palavra do Senhor relata, né? Ele amava os outros, sim, mas ele tinha um relacionamento especial com João. Por quê? Porque João também amava o Senhor, né? De uma maneira especial. No versículo 3, se obedecemos aos mandamentos de Deus, então temos certeza de que o conhecemos. Se alguém diz eu o conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso e não há verdade nele. Porém, se obedecemos aos ensinamentos de Deus, sabemos que amamos a Deus de todo o nosso coração. E é assim que podemos ter certeza de que estamos vivendo unidos com Deus. Sabe como? Aqui, ó. Quem diz que vive unido com Deus deve viver como Jesus Cristo viveu. Olha que simplicidade isso daqui. E como é que ele viveu? Como é que ele viveu? Você ainda consegue se lembrar? É por isso que eu digo, precisamos ler os evangelhos. Nós precisamos ouvir as palavras de Jesus. Quando eu terminar essas cartas, que elas não são longas, eu vou iniciar lá no Mateus, no livro de Mateus, certo? Porque é tempo da igreja do Senhor retornar às palavras do Senhor. Continuando aqui no versículo 7. Meus queridos amigos, olha, agora ele troca de filhinhos, olha aqui o carinho, olha aqui o amor.
Você não chama ninguém de meu filhinho e nem de amigo se você não gostar da pessoa. Este mandamento que estou dando a vocês não é novo. É um mandamento antigo, aquele que vocês receberam lá no começo. O mandamento antigo é a mensagem que vocês já ouviram. No 8. Porém, o mandamento que eu estou dando a vocês é novo. Por quê? Porque a sua verdade é vista em Cristo. Quer dizer que em Cristo aqui muda todas as coisas. Muda todas as coisas, porque é um amor agora, em Cristo, já não vai mais ficar limitado a tabus, a coisas que necessitavam ser feitas. Por quê? Porque Ele fez. Ele foi o sacrifício vivo, né? Aceito por Deus, né? Aqui continua então, pois a escuridão está passando e já está brilhando a verdadeira luz. Quer dizer, Jesus disse que Ele era a luz, né? Ele é a luz. Ele iluminou a mente das pessoas que estavam em trevas. Porque a lei, a única coisa que a lei prestou, sabe para que a lei prestou? Foi para trazer às nossas consciências, né? A consciência da humanidade que ficou completamente em trevas depois de termos recebido o DNA de Satanás em nós, por nossa própria escolha. Isso foi uma escolha nossa. E isso não somente nos trouxe a morte, com todas as enfermidades horríveis que existem, como também uma cegueira espiritual horrível, do tipo assim, as pessoas caem aos montes em buracos, nem enxergou o buraco que caiu. Essa é a realidade humana, da humanidade que Deus criou. É aquela coisa que eu sempre menciono nos meus áudios. O inimigo, com certeza, quando ele foi expulso lá da glória do Pai, ele falou, tudo bem, esse Deus Todo-Poderoso me expulsou daqui, não atinjo mais ele, não chego na presença dele, mas eu vou pegar o alvo do seu amor, que é a humanidade que ele criou. E sabe de uma coisa? Foi assim mesmo que ele fez. E ele conseguiu. Só que ele não contava com a vinda do próprio Filho de Deus à Terra para pagar esse preço que ele pagou. A palavra do Senhor nos diz que ele foi fiel até a morte e morte de cruz. E Cristo, se é que você não sabe, ele habitou num corpo igualzinho teu. Ele necessitou de aprender. Quando ele era pequenininho, adolescente, jovem, ele teve que estudar os livros da lei, ele teve que orar, separar tempo, se retirar aos desertos e clamar ao Pai para que recebesse a força de poder cumprir com uma missão tão complicada, tão séria. Mas ele cumpriu. Ele cumpriu e foi fiel até a morte. E pagou um preço para você, por você e por mim, para nós não andarmos na escuridão, não andarmos na cegueira espiritual. Ele aqui no final do versículo 8 diz, e já está brilhando a verdadeira luz. No 9, quem diz que vive na luz e odeia seu irmão está na escuridão até agora. Esse é um dos versículos que eu disse, que aqui nós poderíamos fazer um estudo bíblico e falar aqui pelo menos 1 hora, sabe? É uma coisa tão simples, né? A mente carnal, ela entende isso aqui, ó. Se você está vivendo na luz, mas você está com raiva lá daquele irmão, daquela pessoa, quer saber de uma coisa? Você está na escuridão. O 10. Quem ama o seu irmão vive na luz. Quando nós amamos a todos, quando nós perdoamos como a palavra de Deus nos manda, ela não nos pede, ela manda. Pisaram no teu calo? Olha, você não está conseguindo perdoar? O sangue subiu na cabeça, ficou vermelho de raiva, foi isso? Olha, vai matar essa carne lá, viu? Ajoelha lá, bota a carne na cruz, porque esse é o caminho do diabo, não é o caminho de Deus. Quantas vezes nós somos ofendidas, minhas irmãs e meus irmãos? Meu Deus, será que ninguém consegue enxergar isso? Nós somos alvos de ofensa, nós temos que cair na real. Nós vamos ser alvo de ofensa, nós somos ofendidos pelos nossos familiares. Ou você é diferente?
Olha, eu tô há 60, vai fazer 62 anos. Eu vou fazer 62 anos desde muito pequena. Desde muito pequena eu consegui perceber, sabe, essa questão das ofensas, sabe? É sério, o inimigo de Deus quer nos envenenar. Ele quer colocar o seu veneno em nós. Mas o apóstolo João aqui está abordando esse assunto. Versículo 10: quem ama o seu irmão vive na luz, e não há nessa pessoa nada que leve alguém a pecar. O amor não provoca a ninguém para pecar. Se você ama, se você perdoa, se você abençoa, você vai edificar a vida da outra pessoa, ainda que ela te ofendeu. Aí vem o 11. Mas quem odeia o seu irmão está na escuridão, anda nela e não sabe nem para onde está indo, porque a escuridão não deixa que essa pessoa enxergue. Quer dizer, isso aqui é o veneno da serpente. É o veneno do inimigo de Deus. Aquele que falou, ó, Deus não me deixa, ele me expulsou dali, mas eu pego a humanidade que ele criou. E pegou. Ele mentiu para Eva, a Eva aceitou, recebemos esse DNA. E muitas pessoas, olha, para surpresa tua, para tristeza nossa, tem pessoas que nascem, minhas irmãs e meus irmãos, e meu amigo que me ouve, elas vão nascer, vão crescer, vão ser ofendidas, porque isso vai acontecer. O diabo ele não brinca de ser diabo. E ele está vivo e passando bem, se é que você não sabe. Assim, passando bem entre aspas, né? Jesus já esmagou a cabeça dele. Essa é a grande verdade. Mas ainda existe um tempo de permissão de Deus para que ele ainda haja. Infelizmente é dessa forma, né? Então ele vai agir muito. Ele vai agir muito na vida de quem? Daqueles que preferirem as maneiras dele em contrapartida ao que Deus pede de nós, né? Porque para nós andarmos com Deus, nós temos que crucificar essa parte nossa. E é dolorido. Foi difícil para Cristo? Ou nós pensamos que ir para a cruz e ser esbofeteado, e ser açoitado, e ser cuspido, para Jesus foi um prazer para ele fazer isso, foi uma alegria, foi como se fosse numa viagem passear de férias. Não, não, foi sofrido. E para nós, nós temos que seguir o mesmo caminho. As mesmas pegadas, né? Aqui fala, viver como ele viveu, tá no final do 6, ó. Quem diz que vive unido com Deus deve viver como Cristo viveu. Como que ele viveu? Ele deu de si tudo, tudo em favor da tua vida e da minha. Eu tô dando tudo de mim em favor da vida das minhas irmãs e dos meus irmãos? Será que eu tô dando tudo? Claro que não. Nós estamos dando muito pouco. Essa é a grande verdade, né? Então, aqui no versículo 12, filhinhos, de novo, ele volta, né? Tão carinhoso. Escreva vocês porque os seus pecados são perdoados por causa de Cristo. Pais, escreva vocês porque conhecem aquele que existiu desde a criação do mundo. Jovens, escreva vocês porque vocês têm vencido o maligno. Escreva vocês, filhinhos, porque conhecem o Pai. Escreva vocês, pais, porque conhecem aquele que existiu desde a criação do mundo. Escreva vocês, jovens, porque são fortes. A mensagem de Deus vive em vocês e vocês já venceram o maligno. Então aqui o apóstolo João, ele aborda 3 classes, né? Os pais, né? Ele fala sobre os pais que já tinham o conhecimento da lei. Então, vamos prestar atenção aqui. A palavra do Senhor, ela é escrita para crentes. Para crentes. Certo? Por que é necessário escrever isso aqui para os crentes? Para que nós venhamos a entender que nós carregamos a outra natureza, a natureza mundana. Nós precisamos entender. Ele não está falando aqui com gente incrédula, que não tinha conhecimento. Então, aqui ele falou com os pais que conheciam a lei, chamou todos de filhinhos, né? Chamou de amigos, né? Falou com os jovens, né? E no 15 ele fala, não amem o mundo. Olha aqui, esse vai ser o desfecho. Não amem o mundo nem as coisas que há nele. Se vocês amam o mundo, não amam a Deus, o Pai. O que nós poderíamos dizer sobre isso aqui? Às vezes a gente lê isso, teoricamente, fala aquelas palavras, escuta,
Mas o que será que isso aqui significa? O que será que isso significa? Amar o mundo. Amar o mundo. Olha, isso aqui está diretamente conectado com cobiças, gente. Com cobiças, com desejos de coisas, de poder, de dinheiro, de posições, sabe? Tá ligado completamente e diretamente. Ó, se vocês amam o mundo, não amam a Deus, o Pai, ponto final. No 16, nada que deste mundo vem do Pai. Os maus desejos da natureza humana. Tá aqui, ó. Maus desejos da natureza humana. O que é isso aqui? DNA do diabo. Não adianta passar açúcar, nem colocar mel. É DNA do diabo. Os desejos da natureza humana, a vontade de ter o que agrada aos olhos e o orgulho pelas coisas da vida. Tudo isso não vem do Pai, mas do mundo. Né? Tem gente que Deus até permite ter algumas coisas, né? Posições e tudo. Pronto, vai estufar, vai inchar de uma certa maneira que se Deus não tiver misericórdia e não mandar assim umas correçãozinhas, é perigoso a pessoa se perder, né? E no 17, e o mundo passa com tudo aquilo que as pessoas cobiçam, olha, tá ligado com a cobiça mesmo, tudo que as pessoas desejam, porém aquele que faz a vontade de Deus vive para sempre. Vive para sempre. Então, como que nós poderíamos abordar essa situação aqui? Olha, eu não acho errado, as pessoas, já falei isso em outros áudios, as pessoas se prepararem, pedirem a Deus uma orientação, fazer a faculdade, se preparar para ter bons trabalhos, mas isso não deve ser a razão única das suas vidas. Porque a nossa vida passa, a nossa vida é passageira e nós somos mortais no corpo físico. É isso que muitas vezes as pessoas que nunca não querem se achegar a Deus, ou não está na hora, eu sou muito jovem ainda, vou deixar para começar a ler a Bíblia quando eu envelhecer. Você pode não ter tempo de envelhecer. Eu não sei, talvez você não tenha ouvido o meu testemunho. Deus me levou um filho, meu filho primogênito, com 16 anos e meio. Ele não teve tempo de ficar adulto, não teve tempo de se casar, não teve tempo de fazer uma faculdade. Então, ninguém sabe, ninguém de nós sabe. Então, nós temos que tentar analisar todos os parâmetros de nossas vidas com este livro santo. Com este livro santo. E o que eu vejo aqui nesta primeira carta do apóstolo João? Ele nos dá um termômetro, Nós não ficamos sem a direção. Qual que é o termômetro que ele nos dá aqui? De dizer que você está andando com Cristo ou não está. Ele bate na tecla do amor e do ódio, da raiva. Olha lá, ele fala. Olha lá, quem diz que vive na luz e odeia, a palavra odiar, está aqui no 9. Se odeia, está na escuridão, não está na luz. Aí no 10, quem ama o seu irmão vive na luz. Então, ofendidos, o que nós temos que entender? Nós vamos ser... Olha, eu comecei a trabalhar aos 14 anos, certo? De secretária de dentista. Trabalhei até quando eu tive meu primeiro filho, meu segundo filho, daí tive que parar, porque eu tinha que cuidar dos meus bebezinhos, né? Só voltei a trabalhar aos 26. E trabalhei muito nos Estados Unidos, trabalhei como um homem até. Teve trabalhos que eram pesados lá. Todos os empregos que eu tive, houveram pessoas para me ofender. O diabo, ele não perde tempo, ele tenta nos envenenar. Então, mas é o que nós vamos fazer disso é que vai medir, vai ser o termômetro, vai dizer se eu estou ou não andando na luz. O que acontece quando nós somos ofendidos? Nós precisamos correr para o Senhor, se ajoelhar diante de Deus e falar, Senhor, o que eu vou fazer disso? O Senhor viu o que aquela pessoa lá fez, Senhor. Me socorre aqui que eu não quero envergonhar o teu nome que eu digo que eu carrego. Porque muitas vezes nós gostamos de dizer que nós carregamos o nome, né, de evangélicos, né? Nós somos evangélicos, isso até dá até um ibope, né? Dava, né?
Hoje em dia tá até meio perigoso você falar que é evangélico, né? Porque já houveram tantos evangélicos fazendo tanta coisa, nós cegos, né? Que a gente pode dizer assim, que parece estar perdendo um pouco o ibope de dizer, ah, você é evangélico, né? É assim, é triste, né? Isso não é triste? Mas é o que aconteceu, né? Então, trapaças, né? Vamos dizer que você tem um trabalho onde você lida com, você tem um determinado poder em administrar aí uma sessão ou outra, e se você tem até, como eu estou dizendo, você tem até um espaço para fazer ali um cambalachuzinho, entendeu? Que pode ser considerado, o diabo vai sempre dizer para você que é inofensivo, né? Mas o que eu quero te relembrar? Quero te relembrar de uma coisa. O diabo, ele tem uma coberta e ele tem um apito. O que ele faz na maioria das vezes? Alguém me disse isso, já nem me lembro quem foi. Ele tem uma coberta, um cobertorzinho e um apito. Então ele primeiro vai dizer para você, não vai dar nada não, pode fazer, que isso aí ninguém vai ficar sabendo, né? Aí ele cobre com a cobertinha. Aí bastou você ir lá e fazer o errado, ele vai pegar no apito e vai apitar bem alto para todo mundo ver. Esta é a grande verdade. Então, são situações e situações nas nossas vidas que nós precisamos estar constantemente medindo com a palavra de Deus. E isso são coisas que nós vamos viver a cada dia, todos os dias. Por quê? Humanidade imperfeita, humanidade contaminada com o DNA do inimigo de Deus. Então, onde existe este ingrediente, haverão confrontos, haverão discórdias. As pessoas não irão concordar com tudo umas com as outras. Mas se nós dizemos, é isso aqui que o apóstolo falou, que nós estamos andando na luz, tem que haver um consenso. Tem que haver um ponto onde as coisas se harmonizam. Porque se não houver, então estamos vivendo uma mentira. Estamos vivendo uma mentira. Por exemplo, queremos participar de uma igreja, certo? Eu vou fazer parte do departamento tal. Daquele departamento lá. Lá dentro daquele departamento que você vai trabalhar, lá vai tentar fazer alguma coisa para o Senhor, aleluias. É importante fazermos coisas para Deus. Mas vai surgir situações que vai pisar no teu calinho. E daí o veneninho pode entrar, entendeu? Aí nós podemos já começar a querer isolar aquela pessoa no nosso coração. Aquela irmã lá, não consigo nem olhar para a cara dela. Vai dizer para mim que isso não existe? Então conta para outro, porque com 46 anos neste caminho, eu já vi de tudo. Eu já vi de tudo. Então, voltemos para as palavras de Jesus. Voltemos para os ensinos do apóstolo João aqui, que ele está falando, né? Ele já nos deu aqui o ingrediente, nós já sabemos. Então, seremos ofendidos. Nós vamos ser ofendidos. Mas pega essa ofensa e leva aos pés de Cristo. Fala, Senhor, tá menor do que as bofetadas que o Senhor levou. Tá menor do que os pregos que eles pregaram nas tuas mãos. Tá bem menor do que a lança que aquele soldado enfiou no Senhor, já o corpo estando morto. Jesus já estava morto, aquele soldado foi lá, como não pôde quebrar as pernas dele, né? Porque a ordem era para quebrar as pernas, mas em Isaías estava escrito que nenhum dos seus ossos seria quebrado. Então ele não pôde quebrar as pernas, ele foi lá e ainda furou o lado do Senhor, já estando morto. Olha a ruindade. Olha a ruindade, né? E Cristo estava ali pendurado por ele, por aquela pessoa que fez aquilo. Então, nós, com o passar dos anos, o que eu vejo é que nós barateamos muito, sabe? A preciosidade da palavra de Deus. Nós deixamos tudo muito barato. Do tipo assim, vai de qualquer jeito, sabe? Isso vai ser cobrado. Isso vai ser cobrado de mim, vai ser cobrado de você. Vai ser cobrado de você, líder, pastor. Teu título é tão bonito, né, pastor? Hoje em dia também inventaram umas pastoras. Pastora não é bíblico, viu? Eu só estou avisando. Eu jamais incorreria em me dispor para um cargo de pastora. Isso não é bíblico, certo? Mas a quem muito é dado, a muito será pedido. Nós precisamos retornar à veracidade da palavra de Deus, sabe? E o caminho
para nós seguirmos é o mesmo que Cristo seguiu. Ou seja, é a cruz. É crucificar essa natureza carnal que foi mesclada com o DNA de Satanás e viver uma vida para Deus. Em qual termômetro? Qual é o termômetro que o apóstolo João nos dá aqui? Viver em amor. Viver em amor. Vai ser ofendido? Vai. Nunca esqueça disso, por isso que eu estou me repetindo. Nós vamos ser ofendidos por familiares? Olha, vou falar, porque é verdade. Mãe, pai, marido, esposa. Vamos ser ofendidos. Vamos ser ofendidos. É para odiar? É para dizer, não quero nem ver a cara daquela pessoa? Não! Não! É para orar e pedir graça ao Espírito Santo de Deus que coloque misericórdia em nós. Sabe por quê? Porque nós também ofendemos. Não é verdade? Ou você nunca ofendeu ninguém? Oh my God, then you are a saint, right? I have offended many people. Eu já ofendi muitas pessoas. Eu sei que eu ofendi. Agora, importante é também reconhecer quando nós ofendemos. E o sangue esquentou, ficou fervendo aí a cachola, o cérebro. Respira fundo e espera passar. Vai orar, se humilhe diante de Deus, vai ter que voltar lá naquele mesmo lugar. Não tem outro jeito. Peça perdão. Você não faz isso na carne, na natureza com o DNA do diabo. Não faz. Essa natureza com o DNA do diabo, a gente quer dar logo um pé do vidro que fala, né? Mas nós precisamos nos consertar. Aonde não há conserto, não tem bênção, só tem escuridão. Ó, não sou eu que estou falando, não. Quem está falando aqui é o apóstolo João. Ele diz aqui que quem odeia o seu irmão está vivendo na escuridão. É ele que falou, não foi eu, né? Então, que o Senhor assim nos ajude, que Deus tenha misericórdia de nós, que nós possamos abraçar essas cartas desse apóstolo João. A palavra de Deus é toda para ser abraçada e para ser obedecida. Falar só teoricamente também não nos leva a lugar nenhum. Continuamos na escuridão, né? Hoje em dia, a igreja se distanciou vergonhosamente. Partidos políticos fizeram isso com a igreja do Senhor, né? Oh, os de esquerda, os de direita. Ninguém nunca te contou que esquerda e direita são os dois braços do mesmo diabo? Você não leu a palavra de Deus que diz que quem governa a terra é o maligno? Então, se você não leu, começa a ler, entendeu? Agora, dentro das igrejas, as pessoas, oh, aquele aprova isso, aquele desaprova outro, e começam a se odiar por causa de política. Quando foi que a igreja do Senhor Jesus Cristo foi instituída para isso? Quando foi? Isso vira uma normalidade. Chegaram a haver igrejas que impediram os irmãos que votaram num determinado partido de tomar a Santa Ceia. Misericórdia! Misericórdia! Onde será que nós pensamos que nós vamos chegar com tudo isso? Deus tenha piedade de sua igreja, sabe? Deus tenha misericórdia da sua igreja. Nós precisamos viver em amor, em perdão, porque se nós não fizermos isso, nós estamos andando na escuridão. A missão da igreja de Cristo na terra é amar, é estender a mão, é ajudar, sabe? Então, assim, olha, eu vou terminando este áudio por aqui, porque eu começo a falar e eu não paro mais, né? E eu sei que as pessoas não gostam de áudios longos. Olha, que Deus tenha misericórdia da tua vida, da minha vida, que nós possamos retornar, né? A igreja do Senhor está precisando de um renovo genuíno e verdadeiro, mas ele não vai vir enquanto nós andarmos na escuridão. Não virá. Não virá, nós estaremos participando de cultos como se fosse de igrejas tradicionais mesmo, sabe? O renovo só vai vir quando Deus observar dentro do coração de cada ovelha dentro de sua casa que existe realmente, pelo menos, um desejo sincero e verdadeiro de obedecê-lo, né? E de se achegar ao Senhor e de ter a graça para perdoar, de ter a graça para pedir perdão. Como é difícil nós pedirmos perdão. Ah, eu não vou me rebaixar. Não foi eu que errei, né? Mas existem textos na palavra do Senhor
que nos dizem que se alguém fizer alguma coisa contra ti, é você que vai lá e pede o perdão. Entendeu? Parece, as coisas de Deus são loucura mesmo, né? Para a vida natural. Elas são loucura. Porque Cristo disse que o caminho era estreito, né? E muito embora a igreja moderna do século XXI está tentando alargar este caminho, me desculpa, o caminho largo não leva para Deus, né? Essa é a grande verdade. Então eu vou finalizando esse áudio de hoje por aqui, mas eu estarei dando continuidade. Que o Senhor nos ajude a todos.